Seja bem-vindo ao curso online preparatório Professional Scrum Master 1. Neste módulo 2, você vai aprender uma introdução ao Scrum. É aqui que eu te ensino os conceitos e fundamentos do framework Scrum. Você vai aprender o seguinte: 1. Os projetos falham. Na verdade, esta não deve ser nenhuma novidade para você. Se você trabalha com Scrum, ou melhor, se você trabalha com projetos de software, sabe muito bem que projetos falham. Você vai aprender por que os projetos de software falham e quais as principais razões. 2. O que é desenvolvimento ágil? Aqui você vai aprender o que é desenvolvimento ágil de produtos de software. 3. O que é Scrum? Você vai aprender o que é o framework Scrum e como que ele funciona. E 4. Quais são os valores, os princípios que norteiam e afetam o trabalho do desenvolvimento? Quais são os princípios e valores defendidos pelo framework Scrum? Se você trabalha na área, seja como usuário, seja como profissional de desenvolvimento de produtos de software, já deve ter escutado diversos desses questionamentos. Mas, Marcelo, por que se fala tanto no ágil hoje em dia? É um questionamento. Por que os profissionais estão dedicando tanto tempo em aprender novas formas de trabalho? Por que as empresas estão pensando em uma forma diferente de trabalhar? Por que trabalhar como sempre se trabalhou não é mais suficiente? E por que as empresas estão cada vez mais querendo velocidade na entrega dos seus produtos? Já reparou isso? E por que as empresas querem mudar a forma como criam produtos de software? Esses são questionamentos que você, que trabalha como profissional na área de desenvolvimento de produtos de software ou como usuário desses produtos, já deve ter se esbarrado. O software funciona como apoio nas organizações. Boa parte das empresas, se não todas elas, precisam de algum tipo de software para funcionar. Você já deve ter reparado que na empresa onde você trabalha, existe software para controlar o cartão de ponto, existe software para emitir o holerite, existe software para controlar, receber pedidos, existe software para praticamente tudo. Certas tarefas necessitam do apoio e utilização de software. Por exemplo, quem hoje, dentro de uma organização, tira pedidos e anota em um e-mail e manda para a organização? Boa parte desse tipo de trabalho, assim como diversas outras atividades, são feitas através de software. A grande quantidade de informação nas empresas exigem a quantidade de algum tipo de software para a sua gestão. O ambiente externo e interno das organizações muda constantemente e, portanto, o software auxilia, apoia, ajuda e suporta a organização a lidar com todas essas mudanças e adaptar assim o negócio. Portanto, ter software hoje nas organizações não é mais privilégio, como talvez era no fim dos anos 80, no início dos anos 90. Software hoje é uma questão de sobrevivência da organização. E software nos negócios começa mais ou menos assim. A empresa, ela tem lá as suas demandas que são crescentes, necessidades que a todo instante mudam e elas querem resultados. Então, por exemplo, uma empresa pode querer aumentar o seu faturamento, uma empresa pode querer, por exemplo, criar uma nova unidade em um novo estado. Então, toda empresa tem um conjunto de resultados que deseja alcançar. E o que ela faz para alcançar esses resultados? Ela vai, então, olhar para as operações do negócio. Ela vai, então, melhorar os seus processos, ela vai, então, contratar pessoas, ou ela vai, então, procurar se utilizar de software
para automatizar tarefas. Nós podemos olhar para o software como que um removedor de restrições. Para alcançar um determinado resultado, uma empresa se utiliza de software de forma a executar seus processos sem a restrição previamente identificada. Apenas para compartilhar um exemplo com você, eu me lembro que no início dos anos 2000, eu trabalhei numa pequena empresa de consultoria no Rio de Janeiro, que criava um produto de software que automatizava o trabalho dos vendedores. Os vendedores precisavam tirar pedidos e a empresa queria cada vez vender mais, queria cada vez faturar mais. Mas para isso, ela precisava diminuir o tempo de entrega dos pedidos. E ela descobriu que gastava muito tempo para receber os pedidos dos vendedores. Como não tinha nenhum software, nenhuma solução, os vendedores escreviam num pedaço de papel, guardavam isso num caderno, no próprio pedaço de papel e uma vez por semana iam para a empresa e entregavam seus pedidos. Hoje, isso não é mais admissível. Imagina o vendedor escrever os seus pedidos num pedaço de papel para somente daqui a uma semana entregar para a empresa. Naquela época, a empresa para a qual eu trabalhava automatizava justamente essa atividade, trazendo agilidade e facilitando para que a empresa conseguisse chegar ou alcançar os seus resultados, aumentar o faturamento, diminuir o tempo de entrega daqueles pedidos. Como é que é o processo de desenvolvimento de software de uma maneira em geral? As pessoas nas organizações, elas então, orientadas por um determinado resultado que um gerente, que a diretoria ou que o próprio presidente da organização define, essas pessoas então têm objetivos. Elas precisam alcançar certos objetivos. E aí, em função desses objetivos, elas têm necessidades, como por exemplo no caso em que eu acabei de te mostrar. Os vendedores precisavam registrar os pedidos e enviar imediatamente aqueles pedidos para a organização. Eles não poderiam mais esperar uma semana. Bem, essas necessidades são então bem entendidas, bem compreendidas pelo time de desenvolvimento que vai então cria o software, a solução. Justamente a solução que remove aquela restrição. E no nosso caso, que no exemplo que eu acabei de contar para você, a restrição de tempo de levar uma semana para enviar os pedidos. Já deu para reparar que aqui que o software hoje é praticamente a alma de muitas empresas. Bem, sabemos muito bem que o software é importante. E se nós falarmos sobre o sucesso dos projetos de software? Você vai reparar que estamos mexendo num terreno pantanoso. Se nós formos olhar as estatísticas, você vai reparar que a coisa não é tão boa assim quanto a gente gostaria que fosse. Olhando o Chaos Report Database, você vai reparar que de 2011 a 2015, ou seja, algo muito recente, nós vamos ver que nós aumentamos um pouco o nosso sucesso em projetos de software. Mas, quer saber? A quantidade de falhas ainda é muito grande. A maior parte dos projetos finaliza mais ainda acima do orçamento, fora do prazo ou com escopo incompleto. Os projetos, sobre expectativas, em torno de 30% dos projetos atendem às expectativas iniciais. E os outros 70%? Já reparou o problema? Qualidade. Quase 60% dos projetos são entregues com defeitos para as partes interessadas. E aí elas têm uma experiência negativa, acabam em alguns casos desistindo daquele software, ou às vezes, em vez de ajudar, acaba atrapalhando as operações,
as atividades dessas partes interessadas no dia a dia. Projetos que falharam também não são poucos. A taxa de projetos que fracassam gira em torno dos 20%.